Boa tarde, professor. Obrigado por nos atender. Me escuta bem? Escuto bem, sim, perfeitamente. Prazer em estar no Metrópolis e com você aí, Luiz. Estava ouvindo a reportagem aqui, parabéns. Muito obrigado. Professor, eu vou ter que fazer uma rápida mudança aqui no plano das nossas perguntas por conta dos acontecimentos que estão atropelando a Claro. gente enquanto a gente está no ar. Então, eu queria começar um pouco sobre essa questão do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Anderson Torres, né, que está aí sofrendo um pedido de prisão por parte de Alexandre de Moraes. Como o senhor avalia essa questão? Olha, todo agente público, e nós estamos aí cuidando de um agente público da administração do Distrito Federal. Ele foi ministro da Justiça, mas estava agora como secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, que tem que se relembrar, apesar de ser o Distrito Federal, tem autonomia própria, né? Tem autonomia política. E ele é um agente público e, como todo agente público, se responde não só pelo que faz, pelo que não faz. Então, eu entendo muito que o pedido que foi depois deferido pelo ministro Alexandre de Moraes, e que resulta no pedido de prisão dele, bem como do secretário de Segurança, bem como do chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, estão amparados nessa tentativa de se apurar as responsabilidades. Trata-se de responsabilidades que deverão ser investigadas no âmbito do inquérito e, eventualmente, da ação penal depois proposta. E a gente também tem visto nesses últimos dias, né? Como eu brinquei aqui no começo do programa, parece que o domingo ainda não acabou. A gente vem vivendo esse último domingo nos outros dias. Muita gente tem falado que tais medidas, tais punições, o pedido de prisão, investigação dura, são simbologias, são recados importantes feitos pelas instituições. O senhor concorda com essa avaliação? Concordo, sim. Eu diria que todo o nosso poder judiciário, mas especificamente aquilo que sai mais na mídia, são as decisões que nos impactam mais, os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal, que é o que comanda todo o poder judiciário e é a nossa Corte Constitucional, tem deixado um recado claro dos limites numa série de coisas. Ele fez isso durante todo o processo eleitoral, respaldando as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, os limites, por exemplo, da liberdade de expressão, que é uma liberdade das mais importantes, mas que tem limites, e está fazendo isso agora, como tem que ser mesmo, na defesa do Estado Democrático de Direito, porque os atos que serão apurados, é claro, mas demonstram claramente não só uma depredação do patrimônio nacional, do patrimônio material, do patrimônio histórico, do patrimônio artístico, mas também do patrimônio imaterial. As nossas instituições sofreram um ataque gravíssimo. Isso tem que ser, obviamente, desde que devidamente apurado, desde que devidamente nós respeitemos o devido processo legal, o due process of law, tem que chegar numa finalização em que fique claro os limites que todos nós temos, sejam as pessoas unipessoais, sejam os grupos, as coletividades. Não se pode atentar contra aquilo que pertence a todos, que é mais do que coletivo, mais do que comunitário, pertence ao Brasil. E esse recado tem sido deixado muito claro pelo nosso Judiciário e pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Professor, do ponto de vista prático, quais podem ser as punições, por exemplo, para o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e para o ex-secretário? Eles podem vir, considerando o processo, sendo julgados, qual seria a pena a qual crime eles responderiam? Eu acho que uma penalização pela responsabilização, mesmo que indireta, como eu mencionei logo no começo dessa nossa conversa, que é a responsabilização por não fazer, porque muitas vezes nosso ouvinte pode pensar que a responsabilização é muito pelo que se faz, mas muitas vezes pelo que não se faz. Quer dizer, as informações passadas erroneamente, aparentemente teve mais do que um ruído de comunicação, uma falta de comunicação entre a cadeia de comando que caberia defender Brasília, defender as nossas instituições, os nossos prédios, defender, em última análise, o funcionamento perfeito do Estado Democrático de Direito, não aconteceu. E isto é uma responsabilização de quem estava no comando da Polícia Militar do Distrito Federal e é de ser responsabilizado, apurada a falta de comando, por assim dizer, do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. E por que não dizer, eventualmente, vamos ver como é que
vai se processar isso do governador, inclusive do governador Ibanez Rocha, sem nenhum assodamento, sem nenhuma tentativa de se acelerar aquilo que tem que ser apurado, mas eu acredito que se provar que realmente a responsabilização tem que ser feita por uma falta, por uma inação deles, as penas podem ser bastante altas, porque aí entra a questão da nossa Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que acrescentou artigos no Código Penal em substituição à Lei de Segurança Pública, como concomitantemente com ela os dispositivos do Código Penal que tratam da depredação do nosso patrimônio público, do patrimônio artístico, patrimônio histórico. Então, as leis somadas lá na frente, depois do decurso do processo legal, podem dar uma combinação bastante expressiva, sim. Professor Rubens, eu vou falar, o pessoal não está vendo, mas eu vou falar para o senhor que você volta e meio abaixo a cabeça aqui, é porque eu estou de olho nas atualizações. O pessoal na rua fica mandando aqui, eu tenho que ficar monitorando o tempo todo, realmente eu fico o dia à disposição. hoje. Realmente os fatos são dinâmicos e exigem o jornalismo muito atuante. Eu estou à disposição. E, professor, agora eu queria falar um pouquinho dessas pessoas que foram presas na última segunda-feira, né? Que foram cerca de 1.200 detidos. A lista que a gente acabou de falar aqui falava em 396 pessoas presas. Eu queria saber como o senhor imagina o que deve acontecer com essas pessoas. Hoje a gente viu, por exemplo, a governadora em exercício do DF, Celina Leão, falar que pensava em transferir esses presos para outros estados. Como deve acontecer? Primeiro eles vão ser todos fichados aqui em Brasília e depois devem caminhar para as polícias dos seus estados? Olha, aí, obviamente, existe uma questão, primeiro, desse inquérito que está sendo feito, e as pessoas têm que ser bem tratadas, eu vi até que foi objeto do seu comentário anterior, porque são seres humanos e que nós estamos apurando as suas responsabilizações, nós não podemos dizer que eles são criminosos, eles aparentemente são, mas tem que ter o inquérito e depois a ação penal. Agora, existe uma questão também de política de tratar bem essas pessoas como seres humanos que são, mesmo que, eventualmente, para além de investigados, réus em processo penal. E nós sabemos que as nossas cadeias públicas não têm, eu imagino, no Distrito Federal, eu não tenho dados recentes, a condição de acolher um número tão grande dessas pessoas nesse momento, os homens e as mulheres, não é? Então, provavelmente, a fala da governadora em exercício, a governadora Celina, no sentido de que talvez melhor se fizessem devolver as pessoas para os seus estados de origem, porque elas são desses estados, porque ali sim nós teríamos condições de mantê-las detidas em prisões, em condições que assegurem a sua rigidez e o exercício daquilo que se espera seja concedido a um preso, mas com condições de ter vagas nesses presídios, porque provavelmente já está se pensando que essas vagas inexistem no Distrito Federal. Perfeito. Professor, uma outra pergunta aqui. Quais são os crimes que podem ser atribuídos a essas pessoas? A gente viu que tem o crime, claro, né, de destruição do patrimônio público, mas quais outros crimes podem ser atribuídos a elas? Além da destruição do patrimônio público, na verdade, são três coisas. A destruição do patrimônio público, que também entra ali, que é um crime próprio, a destruição do patrimônio histórico e do patrimônio artístico, não é? Mas, certamente, o crime de formação de quadrilha, a conspiração contra o Estado Democrático de Direito, eventualmente, até precisa ver se isso se caracteriza a tentativa de golpe de Estado, isso tudo previsto na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, além de uma conspiração para o mau funcionamento das instituições. Quer dizer, é uma série de tipificações, trata-se de uma série de tipificações que, somadas, vamos ver como é que o inquérito prossegue, como é que a eventual ação penal, que eu acho que vai existir, vai tratar do assunto. Provavelmente, havendo a condenação, muito provavelmente nós vamos ter uma soma de penas nas pessoas que participaram desses atos. Obviamente, hoje é possível você identificar, temos meios fáceis, até porque grande parte das pessoas estava sem máscaras, não é? Quer dizer, é possível você identificar quem são essas pessoas, muitas já estão identificadas, e ver quem participou, porque não são todos que fizeram as mesmas coisas, né?